Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Ô, pastor Davi voltou. Rosilene, paz, querida. Aline, paz. A todos vocês que estão conosco aqui, paz, graça, paz, prosperidade da parte de Cristo Jesus. Aqui no Rio de Janeiro, um calor. E o meu escritório antigo, que é esse aqui, infelizmente é um breu. Eu estou assim, terminando a minha obra, agradecendo a Deus por tudo que a gente está conquistando. Está sendo uma batalha, irmão. Meu Deus. As outras falam assim, esses pastores, tudo é batalha espiritual, tudo é batalha espiritual. Gente, o pedreiro que está comigo, ele está dando, tá recebendo retaliações, tadinho. Coluna do rapaz está indo para Cucuia. Cara forte, pra você tem uma ideia, meu pedreiro aí, e o Luiz também, que está aqui nos ajudando na pintura, passando a perrengue. Mas sei que Deus está no controle. E fora isso, calorão que está aqui. E aqui, como eu não trabalho com ar-condicionado nesse trecho meu do escritório, em outros lugares tem, e eu não ponho ventilador por causa do microfone, que fica um barulhão dentro daqueles tremendos. Mas a gente vai, em nome de Jesus, dar prosseguimento. Estamos na nossa aula de batalha espiritual. Eu venho aqui em nome de Jesus, vamos lá, abrir aqui. Opa, vamos lá, deixa eu botar aqui a apresentação de slides a partir do slide atual. Opa, agora sim, agora sim. Um abraço a todos do meu grande Brasil, do Oiapoque ao Chuí, a todos vocês que estão na nossa escola de batalha espiritual, nosso curso de batalha espiritual. Olha, gente, tá acabando, hein? Hoje é a aula 15. Dentro do meu cronograma, iria até a 16. Eu vou dar uma aula a mais, a aula 17. Mas o curso de batalha espiritual 2, ou seja, o módulo 2, que é... Nossa, Deus, o módulo 2, eu vou ser sincero pra vocês, eu tô com medo. Que isso, pastor? Você está fazendo gracinha para ganhar inscrito, para ter mais inscrição no WhatsApp, para ter mais um grupo? Não, gente. É um nível, eu tenho falado com Deus, um nível tão pesado que eu falei, alguns talvez não vão até nem entender, vão achar que o pastor está herege. Mas vamos lá. Um abraço a Macapá, um abraço a Belém, um abraço a São Luís do Maranhão, um abraço aqui a São Gonçalo, no Rio de Janeiro, um abraço a São Paulo, um abraço a Betim, em Minas Gerais, já estive aí, graças a Deus, o Espírito Santo, Blumenau, pastor Davi, Blumenau, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe Brasília, Redenção no Pará, Contagem, Cuiabá, Mato Grosso, um abraço a essas cidades maravilhosas, Manaus, claro, como é que eu vou esquecer do meu Manaus? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos vocês, queridos. Campo Grande aqui no Rio também. Olha, pessoal, Pernambuco, Paulinho, Fortaleza, Ceará, Rio Grande do Sul, Ponta Grossa. Um abraço ao povo de Paraná. Um abraço aos nossos amados irmãos. Ceará, Santa Cruz, Deus abençoe. Itaboraí, aqui no Rio, João Pessoa, na Paraíba, BH, nossa BH, Ponta Grossa, um abraço. Suzanópolis, Duque de Caxias, a Baixada Fluminense está aqui. Curitiba, minha irmã está aí, minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho. São Bernardo do Campo, São Paulo, ABC Paulista, um abraço. Roraima, Deus abençoe. São José dos Pinhais, no Paraná, o povo paranense aqui presente conosco, né? São José do Rio Preto, interior de São Paulo, claro, como é Jaguariúna, aleluia, é verdade. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe todos vocês. Nós estamos nesse tempo aqui, vamos aferir a nossa... Oh, Jesus! Vamos aferir a nossa tela por pouco tempo, irmão. Já estamos chegando lá, em nome de Jesus. Deus é bom para nós, a gente já está chegando o tempo de inaugurar nosso escritório, estúdio lá, e Deus tem nos abençoado dessa forma. Mas a luta é grande, viu? Eita batalhazinha, papai. Mais um abraço a todos vocês. Mariana, pessoal de Cachoeira do Brumado, minha parentela lá, Ouro Preto, as cidades da Inconfidência. Petrópolis, Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro, com certeza. Timóteo, Deus abençoe lá em Minas. Deus abençoe a todos vocês, amados. Que Deus possa, assim, estar trazendo misericórdia, paz, alegria, bondade, guardando o lar de vocês. Que Deus possa estar fazendo coisas tremendas sobre a vida de vocês. Eu entendo que este é um tempo, eu quero pedir oração a vocês, não por mim, mas pelo Brasil. Antes de eu começar a aula, eu preciso falar isso com vocês, já esquecendo que a gente vai dando os nossos boa noites aqui, né? São Vicente, Baixada Santista como um todo, né? Um abraço a Santos, a Guarujá, São Vicente. Um abraço a todos os meus amados irmãos. A gente presta atenção um pouquinho aqui. Em 2014, antes das Olimpíadas,
Deus me dava uma visão aqui na Baía de Guanabara. Quem conhece o Rio de Janeiro, os cariocas, aí quem já morou isso. E eu via um dragão como se fosse marítimo. Linguagem profética, tá, gente? Visão aberta, linguagem profética. E eu via como um dragão vindo debaixo da ponte de Niterói, passando ali pela Baía de Guanabara. E ele levantava e ficava como uma naja, em pé, aguardando alguma coisa. E na visão que eu tive, passei para a igreja na época que nós começamos a orar, esse dragão, ele tinha o peito branco e as costas em vermelho, né? Peito branco com as costas vermelhas. E de repente, pelo centro do Rio de Janeiro, ali entre a 1º de março, Avenida Rio Branco, paralela, mas a que vem na Praça 15 é a 1º de março com, eu esqueci o nome da outra rua, que dá segmento à Alerj, que dá segmento ao Palácio Tiradentes ali. Então, de repente, vinha um outro dragão na terra, só que ele era marrom, também com peito branco, mas um marrom... marrom, não tinha outro, um marrom caramelo, marrom. E quando os dois se viam, esse que estava na Baía de Guanabara, com esse aqui, eles saltavam e passavam um por dentro do outro. O que estava no mar vinha para a terra, e o que estava na terra ia para o mar e começava a nadar na Baía de Guanabara, vamos colocar assim. E aquele que veio para a terra ali na 1º de março, foi na direção do rio, foi entrando no Rio de Janeiro afora. E Deus falou assim para mim, esses dois dragões são violência e anarquia e vão tomar conta do Rio de Janeiro. 2014, a minha igreja, graças a Deus, é testemunha dessa visão e da palavra profética que foi dada. E de repente hoje, eu vejo o Rio de Janeiro nesse caos, nessa violência que nós nos encontramos, e tudo que foi profetizado sextas-feiras depois, eu tenho transmitido às sextas-feiras a nossa sexta profética pelo Facebook, e tudo que a gente tem, tudo que Deus falou conosco que aconteceria, tem acontecido no Rio de Janeiro, já está acontecendo. E temos orado. Entrou um novo governo, aparentemente vai lutar contra todas as violências, sabemos que a violência nossa não é contra carne nem sangue, não é contra seres humanos. É contra demônios, é contra castas. Queridos, vai deixando o seu like aí, não esquece não, tá? Põe um dedinho no like, nos ajuda em nome de Jesus. E agora, antes das eleições, muito antes da eleição, e era para vocês terem uma ideia, o nosso projeto de vida, nosso plano profético, que nós tivemos, foi 2017, 2018. Deus nos deu em julho de 2016. Falando comigo assim, 17 e 18 serão anos de conquista e consolidação, mas vocês vão ter muita luta, luta mesmo. E eu falei, amém. Não sabia quem seriam candidatos, até na minha percepção Lula seria um dos candidatos, não sabia que Jair Bolsonaro seria candidato, ou se outros seriam, não estava ligado nessa questão de campanha eleitoral. E de repente Deus colocou, quem vê os vídeos do nosso culto, você vê lá 2017 e 2018. Consolidação e governo. 2017 foi um ano muito difícil para nós, muito difícil. Para mim foi difícil ao ápice no dia 5 de novembro de 2017 eu perder meu pai. Então, assim, foi complicado. Para mim foi muito complicado. Foi um ano difícil. Esse ano, quando começou as eleições, essa polarização, essas guerras todas, eu tive meu candidato, sou uma pessoa que tem opinião, eu tenho minha cidadania, mas não sou torcedor de ninguém. Não quero fazer inimizade com ninguém por causa de partido, por causa de candidato A, de candidato B. Isso aí é mó besteira, a gente ficar brigando com as pessoas. A gente tem que orar. Nós cristãos precisamos orar, abençoar os nossos governantes, pedir a Deus para que Ele possa fazer a diferença no nosso governo, fazer a diferença no Brasil, para que Deus realmente venha tirar a corrupção do nosso meio, para que Deus venha tirar a indiferença e, acima de tudo, para que Deus possa dar à igreja brasileira avivamento, que a igreja brasileira seja avivada com arrependimento. Queridos, vão deixando o like aí, tá bom? Nos abençoe o canal para que ele possa ser colocado, indicado, entre outros canais, nessa matéria. Então, vou fechar aqui o assunto. Muito antes da campanha eleitoral, lá em fevereiro, março, abril, antes do aniversário da igreja, Deus me mostrava uma grande bandeira sobre o Brasil e sobre a América Latina, uma bandeira vermelha. E não tinha símbolo do PT, antes que alguém comece a falar, é o PT. Não, eu não via símbolo de PT. Eu vi uma grande bandeira vermelha e ela não tinha nenhum desenho, nenhum símbolo.
E ela fazia sombra sobre toda a América Latina, parte da América Central. E o Senhor falava comigo, cuidado com esta bandeira. Esta bandeira ela virá do exterior para abraçar, como é que eu posso dizer, toldar, né? Mas é para criar uma sombra sobre o Brasil e o resto da América Latina. Antes de haver essa guerra toda que no Brasil está havendo, né, por causa de campanha eleitoral, e o Senhor diz assim, olha, vocês terão muitos problemas no final do ano de 2018 e o ano 19, porque está havendo guerra nos ares, está havendo grande guerra nos ares, uma batalha espiritual muito grande. Vocês lembram que algumas aulas atrás eu falei assim, eu vou falar algo com vocês, mas eu falei, não, deixa, na próxima vez eu falo. Então nós estamos em guerra, há uma guerra não só sobre o Brasil, essa guerra está sobre toda a América Latina, parte da América Central e América Latina. Estamos numa guerra muito grande e o Brasil é o coração dessa guerra. Eu não estou falando agora de política, eu não estou falando agora de questões partidárias, de PT, PSDB, PSOL, ou sei lá, nem lembro qual o partido do Jair Bolsonaro. Eu não estou entrando nessa linha, eu estou falando de poderes. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas sim contra principados, potestades, contra seres espirituais da maldade que estão instalados nas regiões celestiais. O Brasil dá muita legalidade. O Brasil tem legalidade de norte a sul. Nós somos idólatras. Lembre-se disso. Nós temos a maçonaria imperando nas maioria das pequenas cidades. A gente vai estudar sobre isso hoje. Conquista territórios. A maçonaria manda e desmanda através do Rotary Lions Club. A maçonaria através de outras teosofias, lojas teosóficas nas cidades. Cidades pequenas, nos interiores de São Paulo, nos interiores de Minas, nos interiores de Goiás, nos interiores do Mato Grosso, nos interiores do Sul. Nós temos no Rio Grande do Sul um grande nível de bruxaria. Você que está no Rio Grande do Sul não sabe, o Rio Grande do Sul é um dos polos de bruxaria e iniciação ao satanismo no Brasil, junto com São Paulo, com alguns lugares do Rio. E a feitiçaria é muito do norte e nordeste, né? A parte de feitiçaria é muito norte e nordeste. Mas a parte da bruxaria, é uma diferença de feitiçaria e bruxaria muito grande, a parte da bruxaria e satanismo está de São Paulo para baixo. São Paulo, Rio, aí você vem Paraná mais ou menos, Santa Catarina pouco e Rio Grande do Sul. Então você vai entender que o Brasil hoje, nós temos um comando maçom em todo o país, inclusive nas igrejas evangélicas, inclusive em rádios, televisão, com pastores, tá? Vocês têm meus vídeos aí, eu não tenho medo, tanto que a mim não temo falar isso, porque a verdade é essa. Nós estamos cheios de pastores maçons, presbíteros maçons, diáconos maçons, igrejas que nós, igrejas que a gente nunca pensou, como as Assembleias de Deus, ter maçonaria dentro das Assembleias de Deus. Pelo amor de Deus, eu tenho que denunciar isso. Se você, né, o pessoal está perguntando se a minha igreja tem um... Gente, a igreja onde eu estou é um prédio que eu aluguei, era uma academia de futebol. Então parte do piso é quadriculado, eu nunca tirei porque no contrato eu não posso tirar, aquele piso está lá, mas eu não sou maçom, pelo amor de Deus, eu abomino, minha fé está em Cristo, eu não preciso disso. O Senhor Jesus é meu patrão, é minha riqueza, eu não preciso fazer pacto com ninguém para ficar rico, ter dinheiro, o que Deus me dá é maravilhoso, o que eu tenho é além do que eu posso receber, a graça de Deus sobre mim, então eu não preciso de maçonaria, não preciso andar com maçons, não preciso fazer pactos com maçom, não preciso de favores de maçom, mas se você ver dentro da Assembleia de Deus de Madureira, aí sim você vai ver aspectos maçons, você vai ver triângulos, você vai ver serpentes, você vai ver todos os símbolos de maçonaria que você consegue ver, você vai ver uma loja maçônica. Não é o caso da minha igreja é o piso, o resto não tem mais símbolo nenhum de nada lá. E mesmo assim meu quadriculado da diagonal. Mas amém. Eu já cansei de explicar isso para os outros não sei. Então o Brasil hoje está tomado por maçonaria, são centenas, ou milhares, perdão, centenas, são milhares de lojas maçônicas, algumas mais aprofundadas, algumas mais a fundo, outras não. Então o Brasil está fundado numa legalidade. A nossa política, 85% a 90% dos nossos candidato, dos nossos políticos são maçons. Se não são maçons frequentes, se não são maçons que estão atuantes, eles dependem da maçonaria, porque a maioria dos grandes empresários da indústria, do comércio, do transporte são maçons, fazem parte da maçonaria.
E nós denunciamos isso aqui no canal, né? Então, no nome de Jesus, você cristão, ore pelo nosso país, ore pela América Latina, ore para que Deus venha intervir. Nós estamos com uma grande batalha em 3 camadas. Deus me mostrava uma camada, uma segunda camada, a terceira camada, e nas 3 camadas são poderes que estão batalhando em esferas espirituais sobre o Brasil, sobre a América Latina. O que tem acontecido nas questões econômicas, nas questões sociais, esse alvoroço, esse crescimento comunista no Brasil, isso tudo é um planejamento para acabar com a nossa nação, para deixar a nossa nação dentro de uma condição de legalidade. Já está, o número de homossexuais no nosso país aumentou muito, 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 assustadoramente. Isso tudo em conluio com a grande ordem mundial, em conluio com o próprio Temer, que é um grande satanista, em conluio com a grande maçonaria, as lojas do Oriente. Aqui no Rio de Janeiro tem uma grande loja, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então nós vamos entender que nós estamos em batalha, estamos em batalha. Então precisamos levar muito a sério isso. Não podemos achar assim, Deus vai vencer. Não, Deus vai vencer não. Deus vai vencer se nós nos mexermos. Deus podia dar vitória lá em Refidim, mas teve que ter Josué, Arão, Ur e Moisés. Por que Deus não foi lá e não venceu? Porque essa batalha é dos homens com Deus ajudando. Então essa batalha no Brasil é nossa. Então no nome de Jesus nós vamos guerrear, tá bom? Vamos orar um pouquinho? Vamos colocar diante de Deus esse momento de batalha. Já estou sentindo aqui Estou sentindo aqui um grande peso já começou, né? A gente já está, como a gente está expondo as trevas, quando você expõe as trevas, rapidamente as coisas começam a ocorrer no reino espiritual. Então eu vou começar em oração agora, eu quero que você ore comigo. Pai, em nome de Jesus, repreendemos toda obra contrária, todo peso, Deus, todo tipo de ataque, toda seta sobre nós, sobre a vida dos nossos irmãos. Colocamos o Brasil em Tuas mãos, porque o Brasil é Teu. Então nós, Senhor, apresentamos o nosso país de norte a sul, apresentamos, Pai, os países vizinhos, apresentamos a América Latina, a América Central, ó Deus, essa miséria que tem acontecido, tudo isso que está ocorrendo ao redor, ó Deus, das Américas, mas principalmente nós aqui na América do Sul. Nós pedimos a Tua mão poderosa, contigo, o compromisso, ó Deus, de viver a Tua graça, o Teu poder e, ó Deus, acima de tudo, que nós possamos, ó Deus, gerar o profético, Pai, de maneira responsável, de maneira séria, de maneira, ó Deus, que possamos ver, ó Deus, os poderes da maldade caindo em cada município, em cada cidade dessa nação. Senhor, ser conosco, ajuda-nos para que possamos ser intercessores, para que possamos ser guerreiros, para que possamos vencer essa batalha. Pedimos isso. Guarda a nossa casa, guarda nossos objetos, guarda nossos animais, guarda, Senhor, nossas plantas, guarda nossos filhos, netos, sobrinhos, guarda nossa família. Repreendemos todo ataque, ó Deus, repreendemos, ó Deus, todo tipo de tentativa de minar a nossa fé, minar a fé dos teus filhos em casa, os casamentos, ó Deus, a família. Em nome do Senhor Jesus, damos uma palavra de ordem. Sai, retirem-se para trás agora, em nome de Jesus. Senhor, guarda-nos agora nesse momento, Senhor, que nada possa interferir nessa live, que nada possa interferir nessa aula. Nós assim colocamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Estamos em batalha espiritual e a nossa matéria é a conquista de territórios. Conquista de territórios. Olha aí, nós falamos na última aula sobre o mapeamento de territórios e agora vamos tratar da conquista de territórios. Nós vamos tratar desse assunto tão importante que muitas igrejas, muitas pessoas não têm noção. Na última aula alguém falou assim, Assembleia de Deus não precisou de mapeamento. Meu querido, a Assembleia de Deus, quando começou com Gunnar Wing e Daniel Berg, o Brasil era outro. Queria ver eles chegarem aqui hoje e fazer tudo de novo. Queria ver qualquer outro missionário vir de fora do Brasil e começar uma obra aqui hoje, tá bom? Como foram muitos, os tempos mudaram, a batalha está mais acirrada, então a gente tem que ser mais humilde, menos arrogante e parar de achar que a gente sabe tudo e renegar ou negar as ferramentas que Deus tem nos dado. Isso aqui não é um modismo, isso aqui é algo empírico. Eu trabalho com isso há 20 anos e vou dizer uma coisa para vocês. Em nome de Jesus, vocês precisam compreender que estamos numa luta muito grande. Então, aprendam,
Seja humilde, ou seja humilde e aprenda com Deus. Não é comigo não, que eu não tenho nada com Deus, não tenho prata nem ouro, mas aprenda no nome de Jesus a batalhar as guerras do Senhor, ok? Queridos, inscreva-se no canal. Na semana que vem nós começamos, começamos já a nossa Escola de Cura e Libertação. Olha, gente, vai ser um tempo tremendo para a maioria das pessoas, porque isso aí é um divisor de águas, viu? É uma libertação profunda. Não é cura interior, estou deixando bem claro. Aqui a gente trabalha com psicologia freudiana e junguiana, mas trabalhamos também com psicopedagogia, trabalhamos aqui com autoanálise, ou seja, trabalhamos com a parte espiritual. O último módulo é justamente a área toda espiritual, onde a gente vê essas questões de heranças espirituais, a gente consegue enxergar as nossas raízes genealógicas, temos que entender os vícios da nossa vida, atitudes erráticas, por que eu não consigo namorar, por que eu não consegui casar, por que já me separei uma, estou quase me separando 2 vezes, por que não paro igreja nenhuma, por que meu ministério não cresce, por que não consigo guardar dinheiro, por que as coisas para mim parecem mais difíceis, para os meus primos, meus parentes chegam a vida deles, por que para mim, eu estou com maldição hereditária, desculpe, remodela essa analogia. Queridos, deixa seu like aí, tá bom? Me ajudem aí, em nome de Jesus, ajude o canal. Você que já é inscrito recorrente, você que já é aluno, deixa seu like, nos ajude a ser colocado aí na lista daqueles canais que são sugeridos aos inscritos. Então, reconecte Nova Vida. Com certeza Deus vai te abençoar de forma tremenda. Nossos livros, você já sabe, Deus tem abençoado as nossas vidas e Deus tem nos dado a condição de poder estar abençoando você também. Então, vamos falar de ação de conquista pós-mapeamento espiritual. Última aula nós falamos sobre essa questão do mapeamento, queridos. Então, vamos ficar focados aqui. Eu não posso responder a pergunta de ninguém, pedido de oração nem adianta, eu não tenho como fazer isso aqui, queridos. Eu tenho 1 hora para dar aula, 1 hora e pouquinho, sempre compenso o início, que a gente, sempre no início demora aí 5, 10 minutos para dar início à aula, então eu vou compensar isso daqui para frente, mas não posso ficar respondendo a ninguém, não posso dar respostas, você vai escrever para a gente, você vai mandar no WhatsApp e a gente consegue responder você, tá bom? Então vamos lá, execução preliminar. No Antigo Testamento, vemos em particular Moisés enviando 12 espias para estudar ou mapear Canaã, a fim de colher informações das cidades que compunham a região. O que é a questão da conquista? Nós falamos do mapeamento. O que é o mapeamento? O mapeamento é a capacidade que nós geramos de trazer informações. Nós precisamos ter informações a respeito do seu bairro, da sua cidade. Veja a aula de número 14, o módulo, a aula 14, você vai entender. Falamos justamente dessa questão do uso da história, da antropologia, da sociologia, para entender como um povo é, as formas como as pessoas funcionam. A gente falou, só voltando um pouquinho aqui, a gente falou justamente a definição das ferramentas do mapeamento, entender como é que funciona aqui. Nós temos, falando de questões maçônicas, então você precisa aprender a mapear, porque para conquistar um território, e falamos das igrejas, é necessário que eu e você tenhamos a capacidade de entender contra ou como vamos lutar. Não adianta falar assim, vou fazer ato profético, eu pegar um chofarinho, vou pegar um chofar, vou pegar... tem gente que faz libação, Deus me deu orientação para fazer libação, derramamento de vinho, de azeite, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, amém. Eu respeito a orientação que Deus dá a cada pessoa, a cada igreja, eu tenho as minhas convicções de alguns aspectos espirituais, não os forço a ninguém, não quero que ninguém ache que o meu padrão é o correto, porque cada lugar a gente tem que respeitar, cada lugar tem um nível, tem uma dificuldade, tem uma percepção espiritual que é diferente talvez aqui do meu bairro, da minha cidade, do meu estado. Então você vai para alguns lugares, o modus operandi de alguns espíritos em alguns lugares é muito diferente do modus operandi aqui no Rio de Janeiro, em talvez alguns bairros. Até no próprio Rio de Janeiro você tem bairros e bairros, regiões e regiões, onde você tem situações totalmente diferentes uma das outras. Então eu não posso achar que tudo que eu aprendi da maneira como eu fiz, apesar de ter feito em vários lugares diferentes, fui aprendendo, a diversificar, e a multiforme graça de Deus te dá sabedoria para você entender que não dá para repetir tudo em lugares diferentes, porque se você for para os interiores a vida é simples, falamos isso na semana passada sobre a questão, brinquei, questão do McDonald's, porque não tem influência na vida dessas pessoas como tem na cidade. A cidade, a vida é rápida, a vida é tudo acelerado, então esses fast foods, eles crescem
porque as pessoas não têm mais tempo para almoçar, para jantar, para comer, para ter uma hora de almoço, elas precisam comer rápido. Então o fast food acaba fazendo essa fusão de uma vida rápida com a comida rápida, por isso que é fast food. Então a gente entende que isso funciona aqui, mas quando vai para o interior não funciona. Então, um ato profético que você fez aí em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio, talvez não funcione no interior. Por quê? Ato profético não é uma receita de bolo, ato profético é um comando de Deus, é uma ação de comando a qual Deus te dá para que você possa atuar em algum lugar, de alguma forma, para aquele poder específico. Então, por isso que nós precisamos dessa execução preliminar, que é de mapear. Mapeou, agora eu tenho todos os dados do local. Eu tenho todos os dados que eu preciso, e entender quais são e por que eu vou trabalhar naquele lugar, de que forma eu vou fazer. Então, o mapeamento espiritual geográfico, ele me determina o modus operandi do mapeamento. Então, organização, mapeamento espiritual de territórios é a ferramenta que facilita a leitura de uma comunidade ou cidade. Ou seja, eu preciso conhecer como a minha cidade é organizada. Ela é organizada? Não, é prefeito, não, negativo. Você precisa saber fazer a leitura de como a sua cidade é organizada. O mapeamento espiritual de territórios é a ferramenta que facilita a leitura de uma comunidade de cidade. A partir da leitura que você faz da sua cidade, a partir da leitura que você consegue fazer, entender quem é o patrono espiritual da cidade, geralmente, via de regra, vem através de uma entidade que é o padroeiro, a padroeira, aquele que comanda a cidade, aquele que traz o sentimento religioso, aquele que, de certa forma, coopta as almas das pessoas naquela cidade, desde criança, que as crianças são oferecidas a elas, que os nomes são dados em homenagem a elas, ou seja, uma série de coisas que você precisa saber. Ali há um poderio, na sua cidade há um poderio, na sua região há um poderio. E você, como a gente sempre dá aula em batalha espiritual, mas principalmente em mapeamento e conquista de território, nós vamos ver que, via de regra, toda cidade tem uma Praça da Sé, né? Praça da Sé é a Praça da Sede, a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi colocada ali como o início da cidade. Mas ali em torno disso não é só a questão da igreja, é a questão das ações humanas naquela praça, a questão das ações que ocorrem naquela cidade, as ações que ocorrem que são os pactos involuntários que os cidadãos fazem com a cidade. Há cristãos que têm pactos involuntários na sua cidade, mas como assim? Há igrejas evangélicas que estão debaixo de pactos involuntários. E veremos isso na Batalha Espiritual 2, que igrejas que não crescem, igrejas que não conseguem romper, igrejas que têm problemas seríssimos de rotatividade nas suas cidades, igrejas que crescem por um tempo, daqui a pouco esvazia, dá um rolo dentro da igreja, dá um chabu, como diz aqui no Rio, São Paulo, dá uma zica, e de repente a igreja, pum, esvazia de novo. Aí troca pastor, vem pastor, levanta pastor, põe outro pastor, e o que está acontecendo? Você acaba vendo que aquilo é recorrente, a história é a mesma. Começa, levanta, pum, cai, aí volta tudo de novo. Então, vamos entender que isso é uma recorrência, mas é uma recorrência devida a uma brecha, a uma oportunidade que alguns espíritos malignos, vamos colocar demônios, né, para ficar mais fácil para a gente entender, alguns espíritos malignos, alguns demônios, conseguem operar no reino espiritual, fazendo com que aquela igreja ela perca a sua velocidade. E além de perder sua velocidade, que ela perca até o seu rumo, e aí ela se perde. Há várias maneiras para demônios territoriais, espíritos territoriais, há várias maneiras para espíritos territoriais, eles minarem, eles gerarem ações contra a sua igreja. E aí você tem dois aspectos que são importantes, eu quero que você observe bem isso em batalha espiritual. A primeira forma mais usual que Satanás, é Satanás que eu falo é sistema, tá, gente? Que Satanás usa para quebrar a sua igreja, o primeiro aspecto é
é o entorno, é a resistência da sociedade, da comunidade, é a resistência dos vizinhos, é a resistência da Igreja Católica. Às vezes, você vai concordar comigo, que eu sei que você tem essa experiência, às vezes a resistência da própria igreja que já está lá há mais tempo, e às vezes você tem aqui uma batista, uma Assembleia de Deus, ali uma presbiteriana, uma congregacional, uma metodista, as históricas mais antigas, aí tem algumas comunidades que vão surgindo. Então, você vai vendo que, às vezes, quando você chega com um trabalho novo, e também, às vezes, há em nós e há nos trabalhos novos uma falta de coerência, uma falta de sabedoria, porque querer abrir uma igreja na frente da outra, pelo amor de Deus, né, irmão? Você tem tanto lugar para abrir igreja, tanto lugar para você salvar almas, aí você quer abrir igreja em frente a uma que já está lá há 30 anos. Pelo amor de Deus. Ah, foi uma visão de Deus. Tá bom, a gente vai ver no futuro se foi ou não uma visão de Deus. Porque você abrir uma igreja para criar problemas, para você dividir, para você botar... Né, gente? Vamos ser sinceros. Um reino dividido não subsiste. Jesus já falou isso com respeito a Satanás, mas serve para nós. Um reino dividido não subsiste. Então a gente quer abrir uma igreja em frente à outra, que já está estabelecida, tanto lugar para salvar almas, tanto lugar para a gente pregar o evangelho. Ah, mas eu quero no centro da cidade, onde passe o ônibus, onde os irmãos João Batista pregava no deserto, não passava ônibus, BRT, não passava metrô, e lá lotava. No dia que tiver o poder do Espírito Santo dentro da igreja, as pessoas vão sair do Japão a pé para estar dentro da sua igreja, porque a sua igreja é cheia do poder de Deus. Mas como não está cheio do poder de Deus, tem que ser no centro, tem que pagar 10 mil de aluguel, tem que ficar em frente a outra igreja, tem que botar dentro do shopping, tem que ter estacionamento, tem que ter ar-condicionado, tem que ter água geladinha, tem que ter berçário, tem que ter, sabe... Tem que ter muita coisa para a igreja encher. Só não tem poder de Deus. Se tivesse poder de Deus, pregaria no deserto como João Batista e ia lotar o deserto. Então, falta coerência da nossa parte também nesse aspecto. E aí a gente quer depois reclamar de algumas coisas. Satanás aproveita isso para justamente acabar com a obra que tem naquela cidade. Então vamos entender que o mapeamento nos indica qual é a forma que opera os poderes na sua cidade. Algumas cidades são incrédulas. O que é incrédula? O nível de ateísmo, o nível de pessoas que não creem em Deus, o nível de pessoas que não tem uma religião, que não defende uma religião, que não aceita, inclusive, ser católico, não aceita o espírito, não aceita o evangélico, não aceita ninguém, é muito grande. Por que é grande? Porque, via de regra, essa cidade tem o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é muito grande. Então, essas pessoas confiam na força do seu bolso. Mamon é o rei. Falamos isso na aula passada. Mamon é o rei. Ok? Então, nós temos que entender que, infelizmente, a gente quer trabalhar de um jeito na cidade sem compreender como a cidade, como o bairro, como o local, a região onde você está funciona. Você imagine que, de repente, você está no interior do interior. Eu conheço muitos interiores de interiores. Então lá o pessoal ainda anda de motinha, tem os vovozinhos, tiozinho que anda de cavalo, tem a charretinha. Cidade de 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, talvez muitos de vocês aí estejam numa cidade dessa. Aquela cidade tranquila, pacata, chega 8 horas da noite, essa hora assim, tem ninguém na rua. Chega essa hora, tá todo mundo dormindo, as pessoas jantam 5 horas da tarde. Tem, irmão? Tá pensando que não? 6 horas da tarde o cara já tá pensando assim, cadê a merenda? A merenda tá onde, mulher? Porque chega 8, 9 horas, meu irmão, o grilo começa a cri, 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 o irmão quer dormir. Então, ok. Aí você quer chegar nessa cidade e pregar o evangelho igual no Rio, São Paulo, BH, cidades grandes, capitais. As nossas igrejas aqui no centro, elas têm uma vida diferenciada, porque o pessoal trabalha longe, mora longe, culto começa às 7h30, 8 horas da noite, vai até 9, 9h30, 10 horas. Ou seja, você infelizmente se perde nessas questões. Aí você vai para o interior, olha só como alguns irmãos fazem, vai abrir igreja no interior. E esquece da antropologia. Se lembra da aula passada, da sociologia? Eu preciso entender como funciona aquela igreja. Eu conheço muitas igrejas interiores. Então vamos lá, gente. Se eu vou abrir uma igreja dentro do interiorzinho, primeiro, o meu culto tem que começar, eu tenho que entender que o pessoal do campo é um pessoal que dorme cedo, acorda cedo. São pessoas que utilizam muito a força do corpo. Tem um relógio biológico totalmente diferente do meu, por exemplo, que vou até as 3, 4 da manhã estudando. E às vezes tem que acordar às 6 da manhã, estou de pé de novo. É uma loucura, eu sei disso. Mas vamos entender uma coisa?
Nós precisamos compreender essa diferença. Eu não posso achar que no interior eu posso ir com culto até 11 horas da noite, como muitos loucos fazem nas cidades grandes. Não rola. Porque chega 10 horas, o irmãozinho já está pescando, porque aquele horário ele já está dormindo há muito tempo. Então essa obra fica infrutífera. Só dando um exemplo básico do básico do básico. Então muitos de nós têm tentado abrir trabalho e não têm levado em conta essa questão. Ou se você fizer o contrário, quer abrir uma igreja totalmente fechada aqui na cidade, no centro do Rio, na capital de São Paulo, na capital de Belo Horizonte, nas capitais, né, Curitiba e outros lugares mais. E mesmo assim, se eu falei de Curitiba, o povo curitibano é totalmente diferente do povo paulista, totalmente diferente do povo carioca, é muito diferente do povo de Belo Horizonte. Ou seja, até aí você tem diferenças. Até nesse aspecto de regiões você tem diferenças. Então a gente precisa, no nome de Jesus, entender que o mapeamento, ele não é só importante, ele é a descrição. Então a gente entende como vamos organizar o mapeamento espiritual de territórios, é a ferramenta que facilita a leitura de uma comunidade ou cidade. Diligência. Toda informação deve ser comprovada através de pelo menos 2 ou 3 fontes diferentes. A gente precisa comprovar. Eu não posso falar para vocês, olha, funciona assim. Não, isso é comprovado. Eu tenho fonte do governo, eu tenho na biblioteca, eu tenho fotos, eu tenho gravações, eu tenho entrevistas, então isso é empírico. Isso é uma coisa laboratorial. Eu tenho isso não como só uma revelação. Eu tenho isso como uma forma técnica. Ela é empírica, ela é laboratorial e eu sei que isso funciona, ok? Discernimento de espírito. O discernimento é o dom principal para quem milita em batalha espiritual e deve ser ativado, treinado, desenvolvido da melhor maneira possível. 1 Coríntios 12, 31. Gente, discernimento de espíritos, você que trabalha com libertação, você que trabalha com batalha espiritual, você que trabalha com mapeamento, você que trabalha com conquista de território, os que são libertadores, preste atenção. Você precisa de discernimento de espírito. É o primeiro dom que você precisa. Depois você pede para falar em línguas, variedade de línguas. Depois você pede para fazer milagres, curas, libertações. Depois você pede o dom da fé. Depois você vai pedindo todos os dons. Mas primeiro é discernimento de espíritos. Por quê? Para você não ser enganado. 2, para facilitar o teu trabalho. Para você chegar no lugar e falar assim, aqui tem miséria. Não é espírito de miséria. A miséria atua aqui. Um espírito maligno gera miséria porque as pessoas daqui são miseráveis de mente, são miseráveis de herança, são miseráveis sociais, são miseráveis em vários aspectos. Então aqui funciona dessa forma porque há um aspecto de miserabilidade. Quem é da Baixada aqui está comigo, você sabe que a Baixada Fluminense, em alguns pontos, hoje muito menos, mas há 20 anos atrás, chegou lá na Baixada Fluminense, misericórdia, gente, lixo para tudo quanto é lado, porque desgovernos, o povo também não cobrava, voto de cabresto, voto comprado com jogo de camisa, com dentadura, com tijolinho. Então o povo até hoje ainda é em muitos lugares. E vocês também nos interiores aí de Minas, de outros lugares, sabem como é que funciona. Então fica aquela lixarada, bandidagem, traficante, favelas. Por quê? Ali atuam espíritos na miséria. A gente chama de espírito de miséria. Não existe. Demônios são demônios. Agora eles se transformam, atuam na brecha que a sociedade dá, que é a miséria. E através da miséria eles vão propagando o quê? A pobreza, a doença, vai propagando o quê? Uma série de situações. Aí a igreja chega ali, ó, Jesus Cristo salva, cura e liberta. Vamos lá, queridos, venha, venha, venha. Aí a igreja vem falar assim, peraí, eu cheguei aqui e esse lugar é miserento. O que eu tenho que fazer com esse lugar? Trazer a prosperidade de Deus. Não é com campanha, nem com envelope Power Ranger. Envelope Power Ranger, dourado, branco, vermelho, azul. Não. Prosperidade se traz com palavra. Conhecereis a verdade o libertará. A prosperidade é quando você liberta a mente cativa da pessoa com sofisma de pobreza. Ela acha que tem que ser pobre, vai ser pobre, coitadinho de mim. Não. A igreja chega nesse lugar fazendo o quê? Transformando o pensamento. As armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia são espirituais, são poderosas em Deus para nós destruirmos as fortalezas, anulando todos os sofismas que estão na mente daquela comunidade. Então você começa levando o quê? O que a igreja tem que levar? Não é rave. Nós vamos dar uma festinha no Dia das Crianças, no Halloween, vamos fazer como é que eles falam? Um rolo. Irmão, começa a botar em inglês de holy, de santo. E vai, não imita o mundo, não. No dia do Halloween, no dia de São Cosme e Damião, no dia de Carnaval, no dia da festa junina. Para de imitar o mundo. Você tá... Que contra-guerrilha é essa? Que estratégia louca é essa?
Estratégia maluca. É contra a guerrilha. Não é com festa que eu vou mudar a comunidade. Não é com festa. É botar uma placa lá, ó, dá-se aula de inglês. Reforço escolar do ensino fundamental. Reforço escolar para o ensino médio. Arruma professor para ajudar o cara a passar no vestibular no Enem. É assim que a igreja faz uma comunidade crescer, dando ferramentas. E os demônios não querem isso. Você acha que, demônio inteligente, demônio acadêmico? Claro. E os crentes são burros. Desculpe aí a minha revolta, porque eu vejo, a igreja acha que dando placebo, pão com mortadela e sardinha, que vai mudar a prosperidade do povo. Aí fica a opção de crente pobre, pé rapado dentro da igreja. E a gente acha lindo, não, é a humildade de Cristo, que a beleza de Cristo esteja... Isso não é beleza de Cristo, não, essa é a figura do inferno. Humildade é uma coisa, simplicidade é outra coisa, miserabilidade é outra. E a gente tem que reconhecer que tem igreja que é miserável. Ela não é o simples, ela não é humilde, ela é miserável, porque ela deixa a miséria entrar dentro dela. Vocês estão entendendo, gente? Eu tenho que chegar na minha igreja e falar assim, ó, aqui a gente ensina inglês e espanhol. A letra mata. Oh, Jesus! Você ainda ouve crente falando isso hoje. A letra mata. O Espírito é quem vivifica. Fora de contexto. A letra mata está falando da lei, 613 preceitos. Jesus está falando para fariseu. Não está falando para a Bíblia, não. A Bíblia nunca vai matar. Que letra mata? Que estudo mata? Salomão disse, vaidade, vaidade, muito estudar e enfado e canseiro. Salomão foi um safado. Que no final de tudo ele abandonou Deus e saiu fazendo templo, em tudo quanto é templo, para todos os tipos de demônios. Um homem que teve milhares de esposas. Entenda? Salomão, Deus abominou Salomão ao final da sua vida. Vai ver Crônica, vai ver lá o final de Reis. Salomão é um cara que eu não sei nem se vai estar no céu, cara. Deus falou, abominou as obras de Salomão. Não foi como seu pai Davi, que andou nos caminhos do Senhor. Entra na Bíblia e veja. Aí o cara quer pegar Salomão como... pega Cristo, pega Paulo. Vai pegar Salomão é porque quer contextualizar miséria, quer viver na miséria, gosta de ser miserável. Quando a salva passa lá no altar, cheio de obreiro, pegando as moedinhas. Escondidinho. Tem uns que fingem que coça o bolso, outros fingem que vão no banheiro, mas não tem oferta para dar, porque é miserável. Vocês sabem disso, não estou brincando não, estou falando de coisa séria. Igreja miserável, gente fedorenta, igreja suja, quente, sem água, água suja. Isso é espírito, sim, humano, de miséria humana. Isso não tem nada a ver com demônio, não. Isso é pobreza mental, pobreza espiritual, pobreza de um povo que não quer crescer. Acha lindo ser miserável. Isso é religiosidade. Acha que é bonito. Acha que, ai meu Deus, Deus gosta de mim assim. Não gosta, Deus não está abominando isso. Não quer riqueza, não quer ouro, não quer prata. Deus não quer que você coloque tapetes lindos. Deus não quer que você coloque bebedouros, maquininhas. Deus não quer nada disso. Deus quer um povo próspero. Agora, o que acontece? Você instalou uma igreja num lugar de miséria. Não mudou a miséria do local. Os demônios estão trabalhando na boa. Tá cheio de traficante, prostituta, menininha, funk, garotinha com 12 anos tendo filho, inclusive dentro da igreja. Como é que eu conquisto o território, pastor? Abra a sua igreja e comece a orar. Diga, Deus, manda professores de inglês para cá. Manda professores de matemática, de língua portuguesa. Mande universitários para cá, Deus, para fazer obra missionária nesse lugar pobre, humilde. Senhor, me dá recurso, me ajuda empresários a vir para cá para a gente poder dar comida, para a gente trazer médicos, vamos fazer ação social, Deus, para a gente botar flúor na boca das crianças, Deus, para a gente começar a visitar os pais, que o governo olhe para nós e veja, que nos veja como um braço governamental, ainda que a gente não queira ganhar nada. Mas que a gente coloque as crianças na escola, tire da mão dos traficantes, que a gente tire dos botecos, das cachaças, das biritas, das prostituições, que as meninas não tenham filhos com 12 anos, pai. Tá entendendo? É isso que a gente tem que fazer. Não é querer botar festinha, atrair. Aí vem, cara, põe a opção de adolescente louco dentro da igreja. Isso aqui é uma estratégia, pastor. É uma estratégia para ganhar os jovens. Sim, Satanás está se amarrando, está te chamando de sócio. Fala aí, pastorzão, sócio. Quanto a gente ganhou hoje pro inferno? Tá maluco, rapaz? Acaba o culto. Olha o que igrejas têm feito. Acaba o culto, aí os adultos saem
E o pessoal vai para o púlpito com picape. Até dobra o joelho para agradecer a Deus pela picape. Picape, onde roda os discos, CDs. Tá ouvindo? É isso mesmo. Se não está na sua igreja, tem muitos. Aí os adultos saem. E aquele momento, segundo momento, é para uma rapaziada, adolescente, jovens, no altar, naquele altar que foi pregado a palavra, começar. Meu filho, se você disser que ali tem a glória de Deus, eu vou ser sincero, eu saio do evangelho hoje, pode esquecer que eu existo, eu rasgo a minha Bíblia e vou sentar em algum buraco desse aí, ficar igual o Kiko aguardando Deus chegar. Vou ficar esperando Jesus voltar. Isso nunca foi evangelho, isso nunca foi igreja. Aí não quer que tenha homossexual dentro da igreja. Aí não quer que tenha gente fumando, bebendo, cheirando dentro da igreja. Aí não quer que dentro da igreja tenha os problemas que nós vimos. Como é que você vai conquistar um local se a tua estratégia é totalmente contra a palavra de Deus, contra as estratégias de Deus? E não adianta vir, vamos doutrinar. Doutrinar com o quê? A única doutrina que eu conheço é a que Paulo chama de sã doutrina, que é a palavra de Deus. E nós precisamos viver a palavra de Deus. Discernimento de espíritos, a gente precisa disso para saber quais são os... Nós temos 3 espíritos que operam. É o espírito de Deus, é o espírito do homem e o espírito maligno. A gente tem que saber, às vezes você acha que o espírito maligno é o espírito de Deus, mas muitas vezes está operando o espírito do homem e a gente diz que é de Deus. Sabe, a gente tem que saber, isso é Deus, isso não é Deus. Ah, mas Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Para com esse show, para cima de mim não funciona. O que é de Deus dá fruto de Deus. Deus usa as coisas loucas, mas as coisas loucas dão frutos de coisas sãs. Deus não usa coisas loucas que dão fruto de coisas loucas. Se Deus está usando coisas loucas que dão fruto de coisas loucas, então não é Deus, é o diabo. Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas as coisas loucas que Deus usa dá frutos sãos, bons, agradáveis. Entendeu? Deus usa coisa louca, mas o fruto é bom. Se o fruto está dando ruim, meu filho, se o fruto é o seguinte, tirou o motoclube da igreja, acabou a igreja. Tirou a rave, os adolescentes foram embora. Ou seja, o que está botando adolescente jovem na tua igreja é moto, é videogame, é futebol, é jiu-jitsu, é dança. Ou seja, eles não estão lá por Jesus. E você não está mudando o seu entorno. Estou errado? Vai ter coragem de dizer que eu estou errado? Disponibilidade. Para se obter sucesso... Em mapeamento, devemos ter disponibilidade. Gente, diga-se tempo, mais conhecido como tempo. A gente precisa ter tempo. A gente precisa ter uma grade de informações. E como é que funciona isso? Com o mapeamento como o mapeamento é, em primeiro lugar, momento inteligência, inversamente contra a inteligência, é importante para nós saber captar, montar, ler e executar informações do mapeamento, pois de nada adiantará colecionarmos arquivos, entrevistas, fotos, vídeos, testemunhos, para depois utilizar de forma incorreta. A gente precisa, em primeiro momento, inteligência vinda de Deus, inteligência, sabedoria da parte de Deus, para saber onde é que nós vamos atuar, como vamos atuar. Pastor, você está falando contra as coisas sociais, não quer dizer que nós não podemos fazer nada social. Não falei isso. Em nome de Jesus. Podemos fazer jantares para casais. Eu acho muito legal você fazer jantares só com casais não evangélicos, usando o pessoal da igreja como garçom, como maître. Eu acho bacana um jantar romântico. Entenda, estratégia. Você pode fazer sim. Próximo ao Cosme e Damião, aqui no Rio, é muito usado. Você pode fazer um Dia das Crianças especial, e aí você faz teatro, você põe vídeo, você faz coisas legais para evangelizar, faz apelo, coisa mais linda do mundo, gente, é você fazer apelo para quem quer receber Jesus. Crianças de 10, 11, 12 anos chorando, vindo receber Jesus com 10 aninhos, com 11 anos, que coisa maravilhosa. Isso é uma estratégia linda. Irmãos, só deixando seu like aí, você que chegou agora, se esqueceu, pinga lá um like, tá bom? É lindo você chegar e fazer um apelo para crianças, ver as crianças vindo chorando. Aí você vem com a escola dominical, vai complementando, vai visitando. Então, você tem estratégias. Você pode fazer um futebol sim com os jovens. Claro, gente, o esporte faz parte. Eu não sou nenhum ignorante, nenhum cara bobão que acha, o crente agora vai só pro monte, sobe monte, desce monte, não joga bola.
Pode fazer retiros, mas retiros espirituais. Cuidado, tem gente que confunde retiro espiritual com acampamento. Acampamento é uma coisa, retiro espiritual é outra. Quando alguém fala assim, vai ter um retiro espiritual. Retiro espiritual, minha concepção é uma. Acampamento é outra. Retiro espiritual que tem sinuca ou pibolim, piscina, churrasco e confraternização de noite. Retiro não é retiro, isso é um acampamento. Retiro para mim tem outra configuração. Então a gente pode fazer muitas coisas assim. Podemos utilizar cultos especiais. Ah, pastor, pode fazer culto rosa, culto do amigo. Você pode fazer o culto que você quiser. O tema que você quiser, mas tem que dar fruto espiritual. Fazer culto rosa, culto azul, fazer, sabe, fazer culto de não sei o quê. E no final não ganhou alma para ninguém, ninguém recebeu Jesus, não vai mudar o nome de ninguém. Então por que você está fazendo esses cultos? Sabe? Poxa, vamos então usar a ferramenta de maneira correta. Faz cantata? Vamos fazer cantata. Vamos fazer teatro? Vamos fazer teatro. Vamos, gente. Eu não sou contra as ferramentas. Sou contra o mau uso da ferramenta. O cara tá querendo apertar parafuso com faca de serrinha, de cozinha. E não é para isso. A chave que faz isso com parafuso é chave de fenda. E não é para cortar pão com a serra, um arco de serra. O pão é cortado com a faquinha da cozinha. Então cada coisa é no seu lugar. Nós podemos usar várias ferramentas. Já, porém, todavia, entretanto, doravante, tem que ganhar alma. Tem que mudar o lugar. A pessoa que recebeu Jesus na sua igreja tem que voltar para casa influenciada, impactada, querendo que a família receba Jesus. A mulher samaritana, ela falou, vem ver o homem que sabe toda a minha vida, ele é o Cristo, venham ver. Ela foi lá em Samaria, na sua aldeia, e chamou todo mundo para ver Cristo. Cristo impactou a mulher, sabendo que a mulher estava toda errada. Toda errada, mas Jesus foi só pegando, foi pegando, quis ficar sozinho com ela. Falou de água, falou de Isaac, falou de Abraão, falou de Jacó, falou de Monte Gerizim, falou de Jerusalém, e bum, 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 bum. E de repente, sabe, ele foi lá e impactou a mulher quando voltou quis trazer toda a família. Então, eu não sou contra as ferramentas, só tem que falar assim, olha os resultados da ferramenta. Precisa medir, verificar, aferir os resultados. Está dando resultado? Glória a Deus, continue. Deus deu uma estratégia para você. Então continue com essa estratégia porque você vai ganhar almas. E ao ganhar almas você vai mudar a estrutura da cidade. Agora, preste atenção, ganhar almas é o início. Segundo, mudar a mentalidade. Você tem que mudar a mentalidade da pessoa, senão fica um crente muquirana. Fica um crente, o que é um crente muquirana? É o cara que se converteu, aí primeiro ano bacana, segundo ano bacana, terceiro ano você vê a muquiranice, é o limo do inferno começa a brotar no crente. O espírito muquirano é aquele que fala assim, poxa, pastor pede muito dinheiro, tudo aqui é dinheiro, eu não tenho dinheiro. Pô, difícil ganhar dinheiro, pastor acha que é só chegar aqui e dar dinheiro. Vamos ter uma vigília, uma reunião de oração, precisamos orar, a igreja precisa, um dos pilares da igreja é oração, adoração, comunhão e palavra. São os pilares da igreja, que sustentam a igreja é isso. Aí o irmão já começa, mas poxa, não sei o que, eu não posso, para mim é muito difícil, é complicado. Chega final de semana, feriadão, só acontece na minha igreja, eu sei que não acontece na de vocês, tá bom? Feriadão, partiu casa de praia, partiu feriadão para casa de não sei quem, partiu. Ou seja, aí você chega numa sexta, e por falar de amanhã, falei isso sem pensar, sério mesmo, amanhã é sexta, é feriadão. Meu Deus, é o meu inconsciente. Partiu para onde? Eu vou curtir uma praia, entendeu, pastor? Preciso dar uma relaxada na mente. Parece aquele tá dando onda, né? Tá dando onda, não. Tem um desenho aí do pinguim que é surfista. Ele tem um colega que é o Galo, né? Não sei, não esqueci o nome do Galo agora. E o Galo é meio chapado, né? Meio... Tem os crentes assim. Ai, pastor, final de semana eu tenho que ir lá dar uma olhada na minha casa de praia. Entendeu? Aí eu não vou poder vir sexta, sábado, domingo. Aí ele esquece que ele mora lá no mesmo bairro. Sabe o que acontece? Daqui a 3 meses eu falo assim, pastor, a gente tem que fazer um trabalho lá na minha rua. A gente tem que fazer um trabalho nesse bairro, pastor. Porque o diabo tá mandando aqui, tá vendo como os jovens estão fumando maconha, pastor? O senhor tá vendo, sabe, como o diabo tá usando o nosso bairro, pastor? Já viu quantos botecos o pastor abriu no nosso bairro? Eu fico só olhando pro Pinóquio. Pensando, Jesus, desce óleo de peroba na cara desse irmão. Porque todo feriado ele partiu pra casa de praia. Ele mora no epicentro do Satanás na rua dele. Mas quando vem o feriado, ele partiu casa de praia. E agora ele vem pedir pra eu
fazer trabalho de ato profético. Ele quer que eu entre de fight com um cão. Ele não treina, ele não corre, ele não luta e ele quer que eu vá lutar a luta dele, porque quando vier o próximo feriadão, ele vai para casa de praia, Jeová. Gente, quer conquistar território? Tem que estar presente. Ausentes não conquistam territórios. Se você largar uma terra e deixar ela sem utilização, o MST vai tomar o Boulos aí. Ele já falou que terra improdutiva ele toma. Boulos é o Satanás. Ele prefigura o Satanás. O que a igreja não toma, o Boulos toma. O que a igreja não põe o pé e finca o pé, Satanás diz, é meu. É territorial, filho. Onde você e a sua igreja não quer tocar, Satanás diz, não vem não, fica aí, eu tomo. Vai lá, Boulos. É isso aí, meu irmão. Vai tomar o território. Aí quando o pastor, quando a igreja acorda e diz, ô irmão, a gente tem que fazer alguma coisa. Você viu o que está acontecendo? Está soltando os carros na porta da igreja. Você viu o que está acontecendo com a igreja? Rapaz, estão fumando maconha na porta da igreja. E os bandidos estão andando armados na porta da igreja. Tem que fazer alguma coisa? E quando não tinha bandido? E quando não tinha prostituição? E quando não tinha o funk? Quando quando a igreja estava direitinho, o que a igreja fez? Partiu feriado, rave. Para de show. Para de show. Agora quer reagir? Nós precisamos entender esses aspectos. Voltemos aqui. O que informar? Eu preciso informar locais de aglomeração social, eu preciso ver as datas especiais, eu preciso ver as ações espirituais, olha aí, ó, Halloween, Dia de São Jorge, questões utilizando o Egito, né? Aqui é satanismo na praia, bruxaria nas encruzilhadas, locais de incidentes históricos, edificações estratégicas de linha lei, nós vamos estudar isso muito na parte 2 de Batalha Espiritual, no módulo 2, vamos falar sobre satanismo profundo, oh meu Deus do céu, só o sangue de Jesus. Revelações e direcionamentos. Nós precisamos do mapeamento espiritual para informar a conquista. Nós estamos na primeira parte de conquista. Essa aula está sendo dividida em duas, tá, gente? Em nome de Jesus. Então nós estamos vendo aqui que tudo isso é parte contextual. É parte contextual para que a gente possa crescer. Entender o que eu vou fazer. Eu preciso detectar as fortalezas estabelecidas na minha cidade. Olha aqui. Eu preciso saber onde está o trono ou comando de poderes. Castelos antigos, quartéis, prisões. Eu, quando fui em Macapá, fui ver lá um presídio, onde o mar, o pessoal de Macapá confirma aí comigo. Eu fui em Macapá, eu fiz fotos, eu tenho vídeos, eu vi demônios, literalmente espíritos malignos, lugares de prisões, lugares onde matava e chicoteava negros, escravos, índios. Presídios centenários, até mesmo uma igreja centenária. Pessoas e famílias, em lugares ou cidades menores, demônios utilizam o legado hereditário humano para manter um poder regional. Muitos são bruxos ou feiticeiros. Objetos de demarcação, totens, mini-obeliscos, pichações, pelourinhos, sinos e arcos, brasões familiares, símbolos da maçonaria, totens, está vendo aqui, ó? Isso aqui é um totem egípcio, uma imitação de um totem egípcio, ó. Olha os hieróglifos, aqui é o símbolozinho da maçonaria. Locais com ponto de contato, lojas afroespíritas, bares, prostíbulos, cassinos, pontos de venda de drogas, boates, igrejas protestantes com designer maçom. E não é porque é igreja de crente, não, irmão. Igreja de crente, se tiver com designer maçom, se pertence à maçonaria, não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com maçom, tem a ver com delay, perdão, tem a ver com os fundadores da maçonaria. Tem a ver com Demolei, tem a ver com outras coisas, menos com Cristo. Então você precisa ver isso. Estamos aqui tratando de batalha espiritual. Esse pastor é tão fanático, tudo vê demônio. Tudo vê demônio? É que você não vê, por isso que você fala isso, que no dia que você vir, no dia que você entender como eles estão, muitas vezes estão do nosso lado, e a gente não vê. Então no dia que você vê, você vai começar a falar assim, meu Deus, eu rogo a Deus, sabe... Eu rogo a Deus para que você tenha um dia a visão aberta para você ver o reino espiritual. Quero que você veja anjos, quero que você veja o céu, glória a Deus. Mas quero que você veja um capirotozinho também para você ter um temorzinho. Você fala, opa,
Está aqui perto, mais perto do que eu pensava. Demônios entram na casa de crentes. Que é isso? Na minha casa está cercada com rodas de fogo. Ai, os labaredas, os varões de Deus. Ah, entra, filho, para de show. Para de show. Entra sim. Entra na minha. Entra e sai, não pode fazer nada, não pode me tocar, não vai tocar na minha esposa, não vai tocar nos meus filhos, não vai tocar nas minhas coisas. Mas tem, entra para guerrear, para lutar. Não tem autoridade para mexer se eu não der brecha, se eu não der legalidade, se eu não pecar, não viver com a vida em pecado. Então, vamos entender uma coisa. Não vem com esse papo não, rapaz. A gente tem o mundo espiritual, ele é real. Às vezes você está cultuando, o demônio está dentro da igreja. Quantas igrejas já fui pregar e via demônios pulando igual macacos de banco para os outros? Falei, que isso, pastor? Eu estou esperando gravar o meu vídeo sobre experiências espirituais, tá bom? Eu via pregando, falei, meu Deus, que esses demônios pulando ali, pulando na cabeça de um, pulando na cabeça do outro. Você entende isso? Ah, não acredito. Tá, tudo bem, é o teu direito de não acreditar em mim. Filho, eu já entrei em igrejas pregando, e para pregar, para louvar. Eu via demônios na trás da pessoa como mochila. Já vi demônios com unhas dentro da cabeça da pessoa, a pessoa tem encefalite, encefaleia, e a gente quando chama já manifesta lá no banco. Porque o demônio sabe que eu vi, e ele já me viu e eu já o vi. Então ele sabe que vai ser mexido, então ele já manifesta ali. Sabe, nessa área, a gente tem alguma experiência com isso. Então a gente tem que buscar esse entendimento, buscar essa compreensão de que estamos vivendo. E se você e a sua igreja quer conquistar, é necessário que você entre nessa guerra, entre nessa batalha, sabendo o que você está fazendo. Não entre de boa para bancar o valentão, porque eu luto, eu sou batalha espiritual, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço. Não, irmão, eu não faço e aconteço nada não, vou ser sincero para vocês. Ah, pastor, se eu tenho medo? Tenho, em alguns aspectos eu tenho medo, claro que eu tenho, sou ser humano. Não sou valentão não, irmão. Se você acha que eu sou valentão, estou fora disso de ser valentão. Eu entro no temor do Senhor. Que nós precisamos nominar e discernir poderes. Apesar de aqui estar mapeamento espiritual e geográfico, irmãos, mas nós estamos falando de conquista, tá? Conquista de territórios. Governo local, hierarquia que comanda outros espíritos que comandam as várias regiões. Eu preciso saber quem é o governo local, quem é o chefe, quem é o grandão. Quem é essa pessoa, esse ente, pessoa não, esse ente que pode usar uma pessoa, né? Potestades, poderes estabelecidos que comandam uma cidade ou menor região. Chefes de milícias ou castas, demônios que comandam legiões e outros contingentes menores. Demônios e espíritos. Você está vendo aqui uma hierarquia, tá? Governo local, potestades, chefes de milícias ou castas demoníacas, demônios e espíritos. Demônios que, de forma personalizada, atuam e habitam em ruas. Quando eu estou botando habitam, entre aspas, tá? É território. Eles tomam o território em ruas, esquinas, bares, prostíbulos, pontos de drogas, mendigos e loucos. Então, habitam, entre aspas, por favor, tá bom? Não, demônios, com certeza, demônios ficam em pessoas, mas eles têm territórios. E aqueles territórios, por isso que tem ponto de droga, por isso que tem esquinas encruzilhadas para despachos, por isso que ele tem prostíbulos. Então, locais significam pessoas. Demônios não ficam em locais vazios, mas levam as pessoas para os locais próprios, são altares. Então, os demônios reúnem pessoas no mesmo local. Então, quando fala locais, por isso que aqui está habitam entre aspas. Com certeza, eles não moram em paredes, em prédios, não moram. Mas olha aqui, ó, esquinas, bares, prostíbulos, pontos de drogas, mendigos e loucos. Então, essa é a concepção. Vamos compreender que se a tua igreja está num local como esse, é necessário que você transforme isso, que você mude isso urgentemente. A sua igreja precisa criar uma estratégia urgente. Algumas igrejas, sem saber o que está fazendo, sem saberem o que estão fazendo, vão assim, vamos lá jogar óleo lá no símbolo da maçonaria. Cara, vai adiantar? Se Deus orientou para uma segunda ação, para uma terceira, uma quarta ação, tudo bem, é Deus, ele é Deus. Agora, fazer porque alguém disse que se fizer assim, não é assim. Na última aula, na penúltima a gente mostrou, eu falei sobre estratégias de batalha espiritual, é um jogo de xadrez, gente. Isso aqui não é um bate-boca. Isso aqui não pode ser visto como algo que a gente faz, vamos ganhar na marra, na porrinha, na queda de braço. Não, não, não. As nossas armas não são carnais. Né? A nossa luta não é contra seres humanos. Vamos sempre lembrar disso. Estamos lutando com poderes que têm centenas, milhares de anos. Estamos lutando com poderes que não dormem, não sentem fome, não têm as necessidades que nós temos.
não tem as lutas. E detalhes, nos atacam indiretamente. Se não pode me atacar, vai atacar a filha, vai atacar filho, vai atacar a esposa, vai atacar o patrão, vai atacar a empresa, vai atacar a igreja. Então nós temos que ter todo um... Por isso que esse nível de batalha espiritual que a gente está estudando, apesar de básico, um nível 1, ele é bem lúcido para você. Ele é bem lúcido para você entender. Ah, mas o diabo, a Bíblia diz que o diabo não toca. Olha, querido, eu não sei onde você está tirando essa perspectiva errônea lá de João. O diabo não toca é uma coisa. O diabo não tira a tua salvação é outra. O diabo não pode lhe matar é uma coisa. O diabo não lhe atacar é outra. Vamos entender coisas que a gente tem como percepção que são errôneas. Jesus foi tentado, era o Filho de Deus. Jó passou por tudo que passou, era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Outros homens e mulheres de Deus, Mordecai, justos, passaram muita perrengue. O diabo usou Agar para humilhar muito Mordecai. Ah, mas no final, sim, mas o que a gente está falando aqui não é de derrota, é falar que o diabo não toca. Aquele que não vive na prática do pecado, né, o diabo não lhe toca. Cuidado com essa percepção. Não lhe toca significa mexer na sua alma, tirar sua salvação, matá-lo, roubá-lo, isso é verdade. Mas não ser atacado é outra coisa. Então, mesmo quem não vive na prática do pecado é atacado. Mesmo quem não vive na prática do pecado é perseguido. Veja Elias, veja Eliseu. Se você ler Hebreus 11, os heróis da fé, só gente top. E todos foram atacados, perseguidos. Todos foram mal interpretados. Todos foram, de certa forma, até martirizados. Então, tomemos cuidado com essa premissa quase verdadeira para nós de que o diabo não toca. Estamos em batalha. Cuidado, cristão. Você tem que ficar atento. Tenha a capacidade de entender o que está acontecendo no entorno. Fechando aqui. Como é que eu posso trabalhar e operar, pastor, agora, então, nessa situação? Preciso entender quem é o governo local. O tipo de potestade, os chefes, como é que funciona nas pessoas, né? Eu olho as pessoas e entendo como funcionam os demônios. E quando eu sei quem são os demônios, eu sei que eles provocam nas pessoas. Se há muita prostituição, né? Se há muita sexualidade aí vem com homossexualidade, vem com lesbianismo, homossexualidade de ambas as partes, vem com pedofilia, né? Meninas e meninos já com 10, 11, 12 anos já envolvidos na prostituição infantil, isso é crime hediondo. Adultérios, muitos adultérios, prostituições de adultos. Então você está entendendo que aquela região, nós vemos muito isso nas regiões amazônicas, muita orfandade, meus amados do norte aí, de Belém, Amazonas, Manaus, sabe, Roraima, sabe que essa região aí tem muita orfandade, pais que vendem filhas, que dão filhas em troca de dinheiro, você não sabe, mas lá nos interiores, não vou falar o nome da cidade não, mas nos interiores, pais que dão filhas, também no Nordeste. Então você vê uma cadeia de prostituição. Quem funciona ali? Demônios que trabalham na área sexual. Então você precisa de um grande poder para libertar essa comunidade, essa região, porque o pacto é feito através do sexo. O pacto é feito através da sexualidade e desde criança. Se você não vê, são altares espirituais que são montados na sociedade. Aí a igreja acha que é só abrir uma porta, abrir um louvor, pegar um violão, cantar, gritar com a Bíblia aberta que isso vai funcionar. Jesus salva, cura e liberta. Com certeza, Jesus Cristo não mudou, ele é o mesmo. Ele liberta, ele cura, ele salva. Mas a ação da igreja tem que ser inteligente. A ação da igreja tem que ser uma ação muito inteligente para com esses lugares. A eficácia do evangelho depende da nossa capacidade de aplicar isso a esses lugares. Então eu tenho que chegar nesses lugares, tem lugares que é abortivos, extremamente aborto, e aborto é uma área de legalidade, é uma área de sacrifício tremendo a demônios.
É por isso que eu falei da bandeira vermelha lá no início do vídeo. A bandeira vermelha, aborto, droga, homossexualidade, pedofilia, zoofilia. Vocês se lembram lá do Santander, né? Da amostra. Então tudo isso a gente precisa rever e a igreja precisa acordar para isso. Tem que parar com... Nós vivemos em dois extremos. O primeiro extremo é o da pessoa que quer facilitar tudo, né? Os envelopes de campanha Power Rangers, as raves, os jovens podem fazer o que quiserem na igreja. Esse é um lado. É o lado, como diziam meus tios lá no interior, da porta larga, sabe? Faz o que quiserem aí. Importante é estar dentro da igreja. É melhor aqui do que lá fora. Eu já falei, não vem com esse papo pra mim, não. Melhor aqui do que lá fora, não. Melhor em lugar nenhum. E aqui dentro, menos ainda. Aqui não é lugar pra rave. Aqui não é lugar pra dançar, meu filho. Aqui é lugar pra adorar a Deus. Igreja é lugar pra adorar. Lugar de salvação, lugar de cura, de aprendizado, de recuperação, de restauração e de ir pro céu. Igreja não é lugar pra você botar suas carnes. A igreja não é açougue pra você botar suas carnes lá pra fervilhar no seu churrasco, não. Tá bom? Então, vamos entender. E o outro extremo é a religiosidade extrema do querido, amado irmão, da palavra de Deus, Jesus vai curar. Vamos orar, porque Jesus vai mudar. Não, tem que haver confronto, tem que haver, queridos, em nome de Jesus, tem que haver o entendimento que está ocorrendo. É necessário que a gente perceba isso de uma forma muito grande, de uma forma muito profunda. Então, para você conquistar, e na próxima aula a gente vai ser um pouco mais enfático na questão da geografia da rua e de outros aspectos que a gente vai fazer leitura. Então, para você entrar nesse nível de batalha, é necessário que você compreenda, é necessário que você entenda o que é um mapeamento, o que é ação de conquista, o que é coerente, o que não é coerente, o que vem de Deus. Pedimos discernimento, sensibilidade espiritual, para que Deus nos mostre verdadeiramente as necessidades do local onde estamos, para que Deus mostre que a pobreza, a miséria e muitas coisas mais que estão ao redor de muitas cidades não tem a ver com dinheiro no bolso, tem a ver com a mente, tem a ver com heranças espirituais, tem a ver com miséria do entorno social, tem a ver com a manutenção espiritual de alguns demônios que trabalham na miséria, que trabalham na pobreza, que trabalham, infelizmente, na ignorância das pessoas. Então a igreja ela precisa saber trabalhar com isso de forma correta, plena. A igreja precisa conhecer como funciona isso de forma mais real. Não tratar isso de forma vazia, não tratar isso como... irmão, Jesus não está preocupado em dar dinheiro para ninguém. Mas quem está falando de dinheiro? Ninguém está falando de dinheiro. A gente está falando de uma vida boa, a gente está falando de uma vida agradável, a gente está falando de uma vida sem miséria, a gente está falando de uma vida onde as pessoas possam glorificar a Deus. Ninguém está falando de riqueza, ninguém está falando de mansão, ninguém está falando de Land Rover, de Ferrari. Estamos falando de coisas básicas que muitos locais, muitas igrejas não proporcionam aos seus membros. E isso é um desenvolvimento humano. E não é só oração, é jejum, oração e trabalho, jejum, oração e regra, jejum, oração e conhecimento, jejum, oração e sabedoria, jejum, oração e, acima de tudo, discernimento de espírito, sabe? Para você chegar nesse nível que a gente quer, da prosperidade bíblica, não estou falando de acúmulo de bens nem de riqueza, sou contra também, mas para você chegar nesse nível, você precisa despertar nas pessoas, sair, tirá-las da Matrix, falar, opa, ó com cego eu andei e perdido vaguei. É isso aí, opa, eu estava perdido dentro da igreja, como é que é isso? Então, até quinta-feira que vem, nós estamos na penúltima aula, vamos fazer a parte 2 de conquista de territórios, tá bom? Em nome de Jesus, os que pediram aí o telefone de livros, você pode pedir também no 99210-6828, falar com a Josiane. E nós temos o Intercessão Profética, Restaurando os Muros, está acabando 4 estações, esses 3 nós temos físico, mais o Elo Perdido da Igreja Apostólica, Subindo a Montanha de Deus e o Poder da Carne ainda em PDF, ok? Deus abençoe vocês, queridos, que Deus possa dar a vocês um ótimo feriado, um excelente final de semana. Ore para Deus te usar. Vamos fazer algo, vamos fazer uma campanha entre nós aqui no canal? Vamos tirar um dia para jejuar. Vamos tirar um dia para dizer assim, mas jejuar por nós, não por algo externo. Fala assim, Deus, eu estou jejuando hoje porque eu quero mais intimidade contigo. Eu quero mais de ti. Eu quero muito mais do Senhor. Eu preciso de mais de ti. Sabe, ore, aproveite um tempo que você tiver vago e fala assim, Senhor, eu preciso de ti. Me ajuda, Senhor, me dá visão, me unge, Senhor, me dá discernimento. Pastor, eu tenho aprendido nas minhas aulas, nas aulas do pastor Zé Maurício e outras aulas em outros lugares, com outros homens, mulheres de Deus. Eu creio que eu não sou a única pessoa que está abençoando a tua vida. Eu sei que Deus tem levantado muitos homens, mulheres, profetas dignos, pessoas sérias, pessoas que têm compromisso com o Senhor. Sabe, e é chegada a hora da gente poder
querer conquistar o território que está ao nosso lugar, ao nosso redor. Então, no nome de Jesus, procure isso, tire meia hora com o Senhor, ore, jejue, se separe das pessoas um pouquinho, sabe? Deixa a vida humana, física, carnal de lado, em nome de Jesus. Puxe a sua vida um pouquinho mais para Deus. Puxe o seu tempo um pouco mais para o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma bênção na sua vida. Todas as quintas, 20 horas, a nossa aula aqui de batalha espiritual, tá bom? Deus abençoe vocês. Graça, paz e prosperidade sejam com todos vocês, queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até segunda-feira com escatologia e quinta-feira com batalha espiritual. Em nome de Jesus, queridos. Amém.